Sou Jairo Penac e vou falar para vocês hoje sobre a essência. Poucas pessoas compreendem sobre o que é essência. E para isso, para compreendê-la, nós precisamos saber que nascemos de um pai e de uma mãe. O pai representa a parte masculina, a parte positiva. A mãe representa a parte feminina, a parte negativa, mas negativa do aspecto do oposto. E quando o negativo e o positivo se encontram, nasce uma força neutra. Então, quando se fecunda, o espermatozoide fecunda o óvulo, vem a essência, a partícula divina em nós, aquilo que todos chamam de Divino Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Divino Espírito Santo. Então, é a essência que torna as crianças belas, bonitas. Toda criança é bonita, mas com o passar do tempo os egos vão se manifestando, começam a fazer birras, começam a brigar, começam a maltratar, desrespeitar, e isso que vai deixando as pessoas feias. Então, a essência não cresce como o corpo. O corpo tem uma natureza biológica, que as células vão se multiplicando. A essência existe e precisa ser trabalhada. E esse trabalho para o crescimento da essência é muito diferenciado do crescimento físico. Isso acontece da essência se desenvolver naturalmente do 0 aos 5 anos. Depois, ela exige 2 tipos de trabalho, que são os trabalhos voluntários. Aquele trabalho que você faz desinteressadamente pela humanidade, é ajudar o próximo, é fazer o bem, fazer o que é certo. Isso faz com que nossa essência também cresça. O outro tipo de trabalho são os trabalhos conscientes, que são os trabalhos que nós fazemos sobre nós mesmos. E muito poucas pessoas têm conhecimento sobre isso. Então, o segundo trabalho é um trabalho que nós realizamos sobre aquilo que não está bem em nós. Por exemplo, maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes, más falas. Porque são essas atitudes negativas, destruidoras que nós temos, que vão trazer todo tipo de dor e sofrimento para a nossa vida. Porque tudo que vai, volta. Então, a essência só cresce quando nós dissolvemos essa parte negativa que temos dentro de nós. Então, é mais ou menos como a lâmpada de Aladim. Nós temos um poder incalculável dentro de nós. Nós temos um gênio. Nós temos o Divino Espírito Santo dentro de nós, mas ele não consegue se manifestar pelos muitos erros que carregamos conosco. Toda pessoa que começa a perceber o que pensa, e eu fazendo essas leituras tenho percebido muitas coisas que eu estou errando. Hoje de manhã, estudando novamente esse texto, eu vi o quanto que eu estou tendo de pensamentos indevidos, desejos secretos, cobiça. Quer dizer, isso impede que nossa essência se desenvolva, que é essa parte maravilhosa, que é esse gênio que está dentro de nós. Então devemos desintegrar, devemos eliminar esses 7 pecados capitais que Jesus tanto falou. Porque quando nós desintegramos esses 7 pecados capitais, a essência se manifesta. E aí nós vamos compreender o que Jesus disse. Você pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Nós podemos fazer, nós temos esse poder dentro de nós. Só que nós não permitimos que ele se manifeste pelos defeitos que carregamos dentro. E quão difícil é eliminar esses defeitos. Eliminar um sentimento de raiva,
perdoar uma traição, perdoar um maltrato de um familiar. E aí entra o perdão. E muitas pessoas estão cheias de mágoas. A mágoa, o ódio, o rancor, uma pessoa enfesada. Como essa pessoa vai manifestar essa essência divina, essa partícula de Deus que habita em nós? Então precisamos nos ver, precisamos nos perceber, precisamos ter plena consciência do que falamos, se estamos magoando as pessoas, se estamos elevando a vida dessas pessoas, se estamos tornando a vida melhor de quem nos ouve, se temos pensamentos sublimes, sentimentos elevados. Quer dizer, é isso que vai fazer com que nós tenhamos uma vida melhor. Então devemos eliminar de nós todo tipo de maldade. Por exemplo, essa transformação é transformar a maldade em bondade, a luxúria em castidade, o ódio em amor. Bom, mas todo mundo sabe isso. Mas as pessoas não fazem isso consigo mesmas. Por exemplo, a maledicência. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando mal uma das outras? É incrível. Mas as pessoas não veem os erros que elas estão cometendo. A calúnia, a maledicência, traz muita dor para quem manifesta esses egos, esses defeitos. Então essa transformação que nós fazemos dentro de nós vai gerar algo espetacular. À medida que esses defeitos, essas abominações vão sendo eliminadas, vai nascendo em nós o oposto, o que todos nós queremos. Então a essência livre nos dá múltiplos sentidos de perfeição, extraordinários poderes e uma felicidade plena. Que consigamos fazer com que nossa essência se manifeste cada dia mais. Muito obrigado.